O Grêmio foi eliminado pelo grandioso Independiente del Valle. Com 2 chocolates. E ele tinha o grupo na mão. Não, é a qualidade que não tem, meu amigo. Nós estamos vendendo uma coisa que tá escancarado, o Grêmio não tem a qualidade. O Grêmio teve. Ele não tem qualidade para ser campeão, nem para ser vice-campeão, nem para ser terceiro lugar. Agora, ele também não é tão ruim assim a ponto de ser o vice-lanterna. Ele tinha que estar longe dessa zona aí de rebaixamento. É só a gente ver pelo valor dos jogadores, os salários, o histórico deles. Ele tinha que estar longe dessa zona de rebaixamento. Por que ele está assim? Por que ele não consegue ganhar tendo salários em dia, tudo certinho, um clube todo organizado? Por que não consegue? No grupo, alguma coisa no grupo de jogadores que não está funcionando. Davi, tem um outro fato que é o seguinte: o clube grande, quando tem qualidade média, que é o time do Grêmio, sim, ele tem qualidade para estar mais adiante. Só que a bola está queimando, só que as cobranças são muito fortes, os jogadores sentem isso. O clube grande, ele é diferente do Sport Recife, do Cuiabá, que entra no Campeonato Brasileiro para não cair. O Grêmio entrou para ganhar, e não apenas não ganha, como não se coloca no meio, não tem vaga de Libertadores, e curte a ideia, ou teme a ideia, de cair para a Série B. Então tu vê, aí começa a queimar, os jogadores ficam nervosos, aí tu vê algumas cenas que realmente são comprometedoras, quer dizer, jogadores que perdem de gols que não pode perder, jogador que erra lançamento, o Douglas Costa, que é uma contratação milionária que não dá resposta, os 2 zagueiros que não conseguem jogar, entram outros 2 bem menos futebol do que os titulares, soma tudo isso, né? O menino Wanderson tá muito nervoso, não tá conseguindo jogar, e a gente sabe que ele é talentoso. A gente aposta no Wanderson como lateral da seleção ali na frente, e ele tem potencial para isso, mas não consegue jogar, porque o ambiente todo é ruim. Eu acho que a gente, olhando o Grêmio em retrospectiva, a gente percebe que o Grêmio ele surfou numa onda vitoriosa, e isso é muito comum aqui na América do Sul, né? E eu me atentei para isso numa entrevista que o Reinaldo Rueda, hoje é técnico da Colômbia, deu, quando ele ganha a Libertadores com o Atlético Nacional e ele cai para um time japonês na semifinal do Mundial de Clubes, é uma vergonha. E ele, depois da entrevista, diz assim: olha, na América do Sul, quando um time ganha um título como a Libertadores, ele precisa trocar metade do time. Eu falei: esse cara é louco, como isso? Aí depois, analisando e pensando e conversando com pessoas do futebol, é verdade. Porque esses jogadores, eles se estabelecem de tal forma, e o clube se acomoda de tal forma com eles, que eles surfam naquela onda vitoriosa, e o fim de ciclo vitorioso, ele é sempre de uma queda vertiginosa. Se vocês perceberem, isso foi me alertado hoje pela manhã por um amigo que é do futebol, o clube grande, quando ele cai, ele está no final de ciclo. Porque ele venceu muito, ele se empanturrou, aí teve aquela coisa da vaidade, a acomodação, e tu não mexe no grupo, e quando tu vai fazer a mexida, ela precisa ser profunda demais. E aí passa pelo que está passando o Grêmio, de uma reformulação grande, de jogador chegando no meio da temporada. Isso não é preparado. Se a gente for lembrar ali atrás, o Renato pediu um zagueiro. Não veio. O Renato pediu um meia. Aí o que o bolso alcançava era a prateleira do Thiago Neves. O Renato pediu um centroavante. O centroavante que dá é o Diego Souza, porque ele foi lá e convenceu o Diego Souza, estava no mercado, fez um pacto, o Diego Souza com ele jogou. Então o Grêmio ele não se preparou para esse ciclo vitorioso, para essa onda ter continuidade. Quando o Grêmio se deu conta, era uma marola e ele atolou na beira da praia. E isso é comum aqui na América do Sul, é comum em grande clube. Se vocês verem, todos os grandes clubes, eles passam por esse perrengue sempre no final do ciclo. Pedro, bom, então, eu vou trazer aqui, né, algo que, obviamente, só podia ser ele, né? José Alberto Andrade me alertou. José Alberto Andrade me procurou e falou assim: tem um documento escrito que explica tudo porque o Grêmio está nesse local agora, e desse jeito. E aí eu assim, não, só um pouquinho, José, alguém escreveu sobre isso antes? Não. A intenção de quem escreveu não teve nada a ver com isso. A intenção, claro, foi contar histórias e mostrar como era com um clube por dentro na época da vitória. Eu estou falando do livro Jornalismo e Vestiário. O livro é do João Paulo Jobim Fontoura, o famoso JP. O JP Fontoura. O JP Fontoura foi, por anos, o assessor de imprensa do Grêmio. Anos e anos e anos. Como principal assessor de imprensa, alguns, e antes com outros, né? Ele escreve um testemunho lá de dentro de como o Grêmio se recupera e começa a vencer. Só que o livro, e eu estou devorando ele começa
a mostrar que dentro, eu repito, o JP não quis mostrar crise nenhuma, porque não tinha crise. Mas ele mostrava como é que o Grêmio funcionava. E o Grêmio funcionou colocando na mão de uma estátua todo o poder. E aí essa estátua mandava, porque tinha que mandar, porque caía no colo todas as decisões. Essa estátua só não botava a mão no cofre, porque não tinha esse poder. O Léo acabou de falar que não foram buscar um zagueiro que o Renato pediu. Aí o Renato dava muitas dicas e muitas das contratações do Renato em cima daquilo de que o Renato recupera, né? Ia dar certo, não deu com o Thiago Neves, com o Everton, outro Everton. E aí, sem querer, o JP Fontoura, nesse livro chamado Jornalismo e Vestiário, contando histórias do vestiário do Grêmio, da recuperação do Grêmio lá com o Romildo até as grandes glórias recentes, faz um retrato fiel dentro de um clube. E tá aqui nessas páginas por que o Grêmio uma hora ia perder a mão quando perdesse esses alicerces. E ele perdeu. Primeiro, alguns alicerces dentro do campo, né? O tempo faz o que faz com qualquer atleta. É o caso do Maicon, é o caso do Luan, que não foi o tempo, mas foi a cabeça dele. É o Arthur que vai embora daqui e infelizmente não é titular da seleção brasileira por culpa só do Arthur, né? E assim vai indo. E principalmente porque o Grêmio entregou um clube a uma estátua. O Grêmio teve uma cilada, não sabia como sair do Renato. E porque, claro, o Renato entregava, mas o Renato não tinha responsabilidade em tudo. E ele, de alguma forma, ganha esse poder. Mas aí, o psicanalista Nélton Bini, viu, Leonardo? Ele escreveu nas redes sociais o luto do Grêmio em relação ao Renato. E dentro dessa ideia de psicanalista, do luto, do sofrimento, esses papos todos, eu sei porque eu tenho uma mulher que é psicanalista, ela vem com essas conversas para mim de vez em quando, sabe? O Grêmio tem um luto do Renato, o Grêmio não curou o luto do Renato. É isso que o Potter está dizendo. E segundo o psicanalista Nélton Bini, um texto muito bem elaborado, eu botei inclusive no GZH ali para vocês também dar uma olhada se quiserem, tá? É uma ideia assim muito clara de que o Grêmio, sim, o Grêmio perdeu, os jogadores perderam aquele pai e são filhos abandonados. Mas eles já estavam mal, quando o pai estava lá, eles já estavam perdendo, enlouquecidos. Mas o pai, goleada, sendo eliminado por tudo quanto é tipo de time mequetrefe, sendo dominado, eu racionei aqui. De 2018 para cá. Mas eu acho que ali, antes da saída do Renato, isso aí é uma ideia assim abstrata, né? Antes da saída do Renato, o pai já tinha saído. Porque o próprio Renato desmanchou, digamos, com os pés aquilo que ele teria feito com as mãos. Então o pai já não estava mais, mesmo com o Renato dentro do vestiário. Eu estou dizendo desde 2018. Desde 2018 eu estou dizendo, o time do Grêmio é um time ruim. O time do Grêmio é um time ruim. É verdade. E por que ele é um time ruim? Por exemplo, Kahneman e Jeromel, eles não conseguem mais jogar junto. Não consegue. Quando um joga, o outro não joga. Quando esse joga, ele está descontado, como o Kahneman está descontado agora. Daqui a pouco volta o Jeromel, vai voltar mais ou menos. Entendeu? Já começa aí que são bases da defesa. Maicon não tinha mais como jogar. Diego Souza não tem mais como jogar. O Grêmio não tinha o articulador. O Grêmio não tinha mais o Ramiro. E assim, vários outros jogadores. Mas Davi, aí tu tá indo ao encontro do que eu disse, da questão de tu conseguir fazer a substituição. Me escreve aqui o Marquinhos Souza, nosso ex-colega da RBS, que hoje trabalha na Rede Globo, e ele lembra o livro A Bola Não Entra Por Acaso, que o Guardiola, no Barcelona, ele disse assim, Ronaldinho e Deco podem vender os caras do Barcelona. Como assim? E pode mandar o Eto'o também. Porque ele sentia que ele precisava se desfazer daqueles caras. O Eto'o ainda ficou uma temporada. Mas tu abrir mão de um Ronaldinho e de um Deco faz com que tu faça surgir novas lideranças, novos jogadores, e tu consegue manter a tua onda alta, entendeu? O Grêmio não soube fazer isso. O que tu tá dizendo é que o Grêmio achou que o Jeromel era eterno, que o Maicon seria eterno, né? Que o Diego Souza resolveria... Contratou mal, né? Contratou e agora eu vou te fazer uma pergunta. Onde é que tá a Babilônia de dinheiro que o Grêmio recebeu em vendas? Gastou em toda esta montanha de jogadores. Vou te dar o exemplo mais radiante que nós temos no momento, é o Everton Cardoso. Ele custa 500 mil por mês, ele vai ter férias 13º e ele tem contrato até o fim de 2022. Vou te dar outra. Vamos ver. O Thiago Nunes tem dinheiro a receber do Grêmio. O Renato tem dinheiro a receber do Grêmio. O Filipão. O Filipão tinha contrato até 2022. E o Filipão não é de abrir mão, o Filipão gosta de grana, por isso que ele tem bastante. Tá entendendo? E ele é gremista dentro de umas, né? Ele é profissional. Ele é profissional.
Ele é profissional. Ninguém ele não botou a faca no pescoço de ninguém para assinar um contrato até o final. Né? Então, mas assim, aí, Pedro, é a questão da política de futebol, de tu saber o que está acontecendo. O que eu tenho a impressão é de que o Grêmio ali atrás ganhou e não sabe por que ganhou e como ganhou.